Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A Síria vai estar hoje muito em foco no nosso programa, não só por causa da crónica da irmã Miri, que todas as semanas nos oferece como que um retrato cotidiano deste país ainda em guerra, mas também porque houve um bispo que sobreviveu milagrosamente a um ataque que destruiu grande parte da sua residência. Além disso, vamos assistir também à segunda parte da grande reportagem da SIC, da autoria do jornalista Henrique Zimmermann, sobre os cristãos perseguidos no Médio Oriente. Nomeadamente, vamos ver a reportagem que ele nos vai mostrar da intervenção de um padre português, o padre Pedro Rodrigues, que levou uma imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima desde Beirute até Alepo, na Síria. Eu não vou ter hoje comigo a presença da Catarina em estúdio, porque ela está, aliás, numa reunião na Alemanha, uma reunião de diretores dos vários secretariados internacionais da organização, mas, no entanto, vamos contar com a sua colaboração através de uma videoconferência. Se a tecnologia ajudar, esperemos que sim. O primeiro tema do programa de hoje leva-nos então até à Síria, a propósito do arcebispo maronita Samir Nassar, que sobreviveu, como disse há pouco, milagrosamente ao bombardeamento da sua casa por se ter ausentado momentaneamente do seu quarto. Numa mensagem enviada para a Fundação AES, Dom Samir Nassar explicou que, segundos depois de ter saído do seu quarto, a cama estava coberta de estilhaços. Tenho a Catarina agora em linha, a diretora da AES. Catarina, podemos dizer que o arcebispo quase apanhou um susto de morte. Olá, Paulo, e a todos os que estão a acompanhar o nosso programa. Espero que a ligação esteja com qualidade. Está tudo bem, está tudo em perfeição. Eu dizia, Catarina, que o arcebispo apanhou um susto terrível com esta explosão de um morteiro que acertou em cheio no seu quarto, onde ele se encontrava segundos antes. Precisamente, Paulo, a explosão do morteiro na segunda-feira da semana passada foi tão violenta que todos os que se encontravam ali, sacerdotes e funcionários do Patriarcado Maronita, temeram mesmo que o prelado tivesse morrido. Por isso, quando o arcebispo surgiu dos escombros e no meio do caos que tomou conta do edifício, todos choraram de alegria. Dom Samir Nassar sobreviveu a este ataque, mas encontra-se agora, como aliás fez questão de descrever na mensagem que enviou à Fundação AES, por causa dos graves danos estruturais causados pelo engenho explosivo na sua residência, ele encontra-se na mesma situação que 12 milhões de refugiados sírios que perderam tudo. Este episódio vem também demonstrar que a guerra da Síria está longe do fim, com o exército governamental a procurar resgatar todo o território das mãos de grupos rebeldes. E é preciso notar que o ataque de que foi vítima este arcebispo ocorreu em Damasco, a capital da Síria. E segundo apurou a Fundação AES, pelo menos 10 bombas explodiram na cidade. Exatamente, Paulo. O bombardeamento atingiu não só a residência do arcebispo maronita, mas também diversos bairros de Damasco. O edifício do Patriarcado de Melquita fica situado na rua que é referida no Novo Testamento e onde São Paulo terá ficado alojado quando visitou a cidade de Damasco e onde se converteu ao cristianismo. Entre os edifícios atingidos pelos morteiros encontra-se o convento das Irmãs de Jesus e Maria, que também ficou parcialmente destruído. E tal como o arcebispo escreveu à Fundação AES a contar o sucedido, também a nossa bem conhecida irmã Annie de Mergian nos enviou uma mensagem a dar conta deste incidente. O que é que ela nos disse, Catarina? Bom, a irmã Annie de Mergian, da Congregação das Irmãs de Jesus e de Maria, disse que também por ali foi a providência de Deus que evitou perdas irreparáveis, pois as irmãs não se encontravam no local quando a bomba explodiu. A forte devoção dos cristãos sírios a Nossa Senhora de Fátima, assim como este episódio, o ataque de morteiros à capital da Síria, é apenas a primeira abordagem que iremos fazer no programa de hoje a este país em guerra. Na segunda parte da reportagem da SIC, do jornalista Henrique Zimmermann, que iremos continuar a ver lá mais para a frente, toda a atenção vai estar centrada em Alepo, a chamada Cidade Mártir, e em Nossa Senhora de Fátima, cuja imagem peregrina foi levada até lá por um padre português. Para já vamos até à China, uma vez mais, por causa da destruição de uma igreja pelas autoridades comunistas. Depois da destruição, 2 dias após o Natal, de uma igreja católica em Xifang, na diocese de Xi'an, que a Fundação AES aqui já referiu,
Os cristãos foram agora confrontados, Catarina continua em linha connosco, foram agora confrontados com a demolição de um grande templo evangélico na província de Shanxi. Desta vez ocorreu a demolição do edifício, do enorme edifício da Golden Lampstand Church, e para a demolição as autoridades recorreram mesmo a cargas de dinamite e a retroescavadoras. A demolição ocorreu no passado dia 9 de janeiro, tendo sido mobilizados dezenas de agentes da polícia antimotim que rodearam o templo situado na cidade de Linfeng, província de Shanxi, como já disse, impedindo assim qualquer ação de protesto por parte dos fiéis. Para a comunidade cristã chinesa, estas demolições fazem crescer o temor de que se estará perante uma onda de perseguição e de ataque à liberdade religiosa sem precedentes nos tempos recentes. De facto, Paulo, esta é a terceira demolição de uma igreja cristã na China em menos de um mês. Além da destruição da Golden Lampstand Church e do templo católico de Jifang no final do ano, ocorreu algo de semelhante e também sensivelmente nessa altura no noroeste do país, em Zhejiang, com uma igreja protestante. O sentimento de insegurança que está a viver entre a comunidade cristã acentuou-se também com a notícia, por estes dias, do desaparecimento do padre Lu Danhua, ligado à chamada Igreja Clandestina. De facto, desconhece o paradeiro deste sacerdote, que pertence à diocese Lishui, situada na província de Zhejiang, desde que as autoridades locais o convocaram para uma reunião poucos dias após o Natal. O padre Danhua foi ordenado pelo bispo Peter Shao Zumin, que estava em prisão domiciliária há vários meses, como aliás a Fundação AES tem aqui noticiado nos últimos programas, tendo, porém, sido libertado recentemente, desconhecendo-se se ambas as situações, ou seja, a prisão deste sacerdote e a libertação do bispo, estão de alguma forma relacionadas. A libertação deste bispo ocorre depois de uma forte mobilização por parte dos fiéis da sua diocese, que convocaram mesmo, Catarina, uma jornada de oração e de jejum pela sua libertação. Trata-se de uma corrente de oração que é sinal, Paulo, e também importa sublinhar isso aqui, da enorme vitalidade desta comunidade cristã, apesar da vigilância a que todos estão sujeitos por parte das autoridades chinesas. O que se passa é que foi decidido que no dia 18 de cada mês, os cristãos do Wenzhou iriam fazer uma jornada de oração e de jejum pela libertação do seu bispo, que se encontrava, como o Paulo disse, em prisão domiciliária há meses. Agora, com a sua libertação, é provável que esta corrente de oração se mantenha, tanto mais que se desconhece agora o paradeiro do padre Danhua. E a verdade é que há muitos sacerdotes e bispos que estão ou estiveram presos na China. A China é um dos países mais problemáticos no que diz respeito à perseguição aos cristãos. E se os relatórios da Fundação AES o afirmam constantemente, o mesmo se passa com outros relatórios de outras instituições que também monitorizam as questões relacionadas com a liberdade religiosa no mundo, como é o caso da Open Doors. Catarina, quais são os dados principais do relatório desta instituição que foi conhecido na semana passada? O dado mais importante e que está na linha com todos os relatórios da Fundação AES é que se constata um aumento da perseguição contra os cristãos no mundo. Neste relatório afirma-se mesmo que hoje em dia são mais de 215 milhões de cristãos perseguidos. Este relatório, que aborda o período entre 1 de novembro de 2016 e 31 de outubro do ano passado, apresenta uma lista dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, relatando casos de discriminação cultural e social, de dificuldade, por exemplo, extrema de se conseguir trabalho, até de casos de abusos físicos, torturas, sequestros, mutilações, destruição de propriedades, prisão e assassinatos. Falámos aqui da China. Catarina, quais são os países que encabeçam a lista deste relatório sobre a perseguição aos cristãos? A lista é encabeçada pela Coreia do Norte e Afeganistão, seguidos pela Somália, Sudão, Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque, Iémen e Irão. Neste relatório afirma-se que neste período descrito, portanto 1 de novembro de 2016 e 31 de outubro de 2017, 3.066 cristãos foram mortos por causa da sua fé e mais de 15 mil igrejas, casas e lojas de cristãos foram atacadas. Neste período também, quase 2.000 cristãos foram também presos sem qualquer processo judicial. Foram presos arbitrariamente, portanto. Tal como a Fundação AES tem vindo a denunciar, neste relatório identificam-se várias tendências que, de alguma maneira, começam a caracterizar a perseguição aos cristãos nos tempos que correm. Uma delas, Catarina, é a radicalização crescente em áreas dominadas, aliás, pelo Islão. E que outras tendências se podem constatar neste relatório? Além dessa tendência, Paulo, da radicalização crescente nas áreas dominadas pelo Islão, tanto em África como no mundo muçulmano não árabe e asiático, sublinha-se a disputa entre sunitas e xiitas, sobretudo no Médio Oriente e na Ásia.
Ameaça jihadista, ameaça islamita. Há pouco, quando perguntei à Catarina quais são os países que estão na linha da frente da lista negra do relatório dos cristãos da Open Doors, ela falou no Paquistão. Uma das notícias da semana da Fundação AIS, e já agora deixo aqui essa nota, para saberem mais, para estarem atualizados sobre o que se passa no mundo em matéria de perseguição aos cristãos, vão à página da AIS na net. Todos os dias se atualiza essa informação. É simples, basta clicar em fundação-ais.pt e tem lá essa informação. Eu dizia que uma das notícias da semana nos fala do Paquistão e também aqui por causa de um relatório. Desta vez é um trabalho do Instituto Independente do Paquistão para Estudos da Paz que nos diz, Catarina, ela continua em linha connosco desde a Alemanha, que nos diz da presença, do aumento alarmante da presença jihadista neste país. Isto quer dizer o quê, Catarina? Isto quer dizer, Paulo, que esse estudo agora publicado revela um aumento substancial de atividades terroristas no Paquistão por parte de militantes do Daesh, também conhecido como o autoproclamado Estado Islâmico. Segundo este instituto, este grupo terrorista reivindicou 6 grandes ataques que no ano passado causaram a morte a mais de 150 de pessoas. E isso significa, na opinião destes analistas, que esse aumento da atividade criminosa deve ser classificado como alarmante, pois indica que a presença dos jihadistas é particularmente intensa nas províncias do Baluchistan e do Sindh. Há alguma explicação para este aumento de atividade dos jihadistas nessas províncias? Uma reorganização estratégica do autoproclamado Estado Islâmico após as pesadas derrotas militares e perdas de território também sofridas na Síria e no Iraque. O Instituto Paquistanês avança como explicação com a proximidade geográfica entre o Paquistão e o Afeganistão, país que tem muitas regiões também tomadas provisoriamente por grupos talibãs, além do surgimento de indivíduos autorradicalizados, assim como a existência de pequenas células terroristas. Este relatório, recorde-se, foi conhecido poucos dias depois de o governo dos Estados Unidos ter anunciado que cortaria o auxílio financeiro ao Paquistão por este país ter falhado nos seus compromissos na luta contra o terrorismo e também depois do Departamento de Estado dos Estados Unidos ter incluído o regime de Islamabad na lista dos países que violam a liberdade religiosa, como analisámos, aliás, detalhadamente no programa aqui da semana passada. Filipinas. O bispo Edwin de la Peña, acompanhado por uma delegação da AIS, rezou finalmente na Catedral de Marawi, pela primeira vez desde que a cidade foi ocupada pelos jihadistas. E continuamos, portanto, a mostrar como esta ameaça jihadista se está a espalhar pelo mundo, contaminando cada vez mais pessoas, intimidando cada vez mais comunidades cristãs. Agora falamos, pois, das Filipinas. Pela primeira vez desde maio de 2017, quando a cidade de Marawi foi ocupada pelos grupos jihadistas, o bispo Edwin de la Peña foi autorizado a visitar a catedral. Foi no passado dia 11 e foi, Catarina, uma visita muito emotiva. Muito emotiva, até porque o prelado afirmou, mal entrou na catedral, o estado em que se encontrava o templo, que se encontra o templo, é de partir o coração. São inúmeros, de facto, os sinais de violência que se abateu naquele lugar durante os longos meses em que a cidade esteve nas mãos de um grupo de jihadistas afiliados no autoproclamado Estado Islâmico. Sim, Paulo, por exemplo, a estátua de Nossa Senhora foi decepada e a imagem de Jesus Cristo crucificado ficou completamente desfigurada. O ataque à cidade, recorde-se, ocorreu a 23 de maio de 2017. Nesse dia, os terroristas atacaram a Catedral de Santa Maria, deixando-a a arder e fazendo vários reféns entre os fiéis que se encontravam no templo a rezar, entre os quais o Padre Teresito e ainda alguns funcionários da Diocese. Ainda nesse dia, vários outros edifícios foram atacados pelos jihadistas, nomeadamente escolas, a prisão local e até a residência do bispo. Durante cerca de 5 meses, a cidade de Marawi foi palco de uma verdadeira batalha entre os terroristas e as forças governamentais. Uma batalha ou uma guerra que causou, Catarina, centenas de mortos. Muitas centenas, Paulo. Calcula-se que mais de 1.100 pessoas tenham perdido a vida nestes combates que provocaram ainda a fuga de cerca de 500 mil de filipinos. Quando o bispo de La Peña visitou a catedral no passado dia 11 de janeiro, estava acompanhado por dirigentes da Fundação AIS. Um desses dirigentes foi Marc Fromager, o diretor da AIS em França, que nos enviou um relato dessa visita. É o relato, no fundo, de uma destruição impressionante. Já falámos aqui de Alepo, da cidade mártir da Síria. Pois bem, para Marc Fromager, quando chegou a Marawi, só se lembrou mesmo de Alepo. Tal é a destruição desta cidade filipina.
Très majoritairement catholiques, les Philippines connaissent dans le sud du pays une concentration un peu plus importante de musulmans, notamment sur l'île de Mindanao. Alors l'année dernière, donc en 2017, il y a eu un conflit très meurtrier qui a duré à peu près 5 mois entre les mois de mai et d'octobre dans la ville de Marawi. Alors Marawi, c'est une ville islamique, très officiellement, la seule d'ailleurs de l'archipel philippin, 400 000 habitants à peu près. Une toute petite minorité catholique et au mois de mai dernier, donc, un groupe de djihadistes se revendiquant de l'État islamique a pris le contrôle de la ville en attaquant l'école catholique, la cathédrale, en prenant en otage d'ailleurs le curé de la paroisse et quelques fidèles qui étaient présents. Le curé s'est échappé 4 mois plus tard. Il était maintenu, donc retenu en otage pendant tout ce temps. Et le centre de ville a été donc quasiment totalement détruit. Ça m'a rappelé les images d'Alep où j'étais fin octobre. Il ne reste plus grand-chose et pour le moment, la ville reste totalement inaccessible. Il est interdit de pénétrer dans ce périmètre qu'ils appellent le Ground Zero, comme les tours jumelles à New York. Seule l'armée est habilitée à rentrer. Vendredi dernier, je faisais partie d'une petite délégation avec l'évêque notamment de la ville, également le directeur de l'aide à l'église en détresse aux Philippines et nous avons eu ce privilège d'être les premiers civils à rentrer dans le centre-ville de Marawi, une ville fantôme et j'étais le seul étranger. Le moment le plus émouvant, évidemment, c'est lorsque l'évêque a retrouvé sa cathédrale très très endommagée, à moitié détruite. Il a commencé par se mettre à genoux et bien à contempler tout le travail qu'il y avait à faire pour la reconstruction de la ville, mais aussi la reconstruction des esprits, des communautés, pour qu'ils puissent à nouveau vivre ensemble. L'aide à l'Église en détresse, évidemment, le soutiendra dans cet effort. Das Filipinas, vamos agora regressar à África para dar uma boa notícia. Em Angola, houve uma mudança de poder e o novo presidente já veio afirmar que a Rádio Eclésia, que também retransmite um programa da rádio da Fundação AES, também temos um programa de rádio, pode emitir para todo o país e não ficar apenas confinada a Luanda, como tem estado nos últimos anos. Isto é uma grande vitória da Igreja angolana. Para nos falar de tudo isto, temos agora em linha o Isidro Chiteculo, o nosso correspondente em Angola, que ouviu sobre esta matéria o novo presidente do país, João Lourenço, assim como 2 bispos, Dom José Manuel Imbamba, que é o presidente da Conferência Episcopal, e o bispo de Luena, Dom Jesus Blanco. Na sua primeira entrevista coletiva na condição de Presidente da República, João Lourenço anunciou que a emissora católica de Angola pode expandir o seu sinal por todo o território nacional. Desde que se respeita a lei, sobretudo a lei da radiodifusão, que creio ser a 4/17, a Rádio Eclésia pode perfeitamente expandir o seu sinal a todo o território nacional. Se tem os investimentos feitos para que assim possa acontecer, pode começar de imediato, se não, que se prepare, que faça os investimentos necessários e na certeza de que da nossa parte nós não encontramos problema absolutamente nenhum em que a Rádio Eclésia estenda o seu sinal ao território nacional. E o porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, entende que a Igreja vai trabalhar para que o sonho possa ser realizado e diz estar consciente do grande desafio. É uma missão não fácil. Materialmente, é verdade que há um trabalho que está a ser feito de levantamento, porque sabe que os equipamentos da Eclésia já têm mais de 25 anos nas dioceses. E há um trabalho que estamos a fazer de revisitar esses materiais para vermos o seu estado de operacionalidade. Uns estão a funcionar, outros nem tanto, e tudo isso vai exigir uma máquina financeira muito grande e vamos trabalhar para isso. Portanto, é por isso que somos cristãos, os melhores contribuintes são mesmo os cristãos, o que querem a Rádio Eclésia somos nós os cristãos, então somos nós que teremos que trabalhar para que tudo aquilo que estiver em falta
esteja ao dispor para podermos fazer funcionar a rádio. E quem também já reagiu aos pronunciamentos do Presidente da República é o Bispo da Diocese de Luena e Presidente da Comissão Episcopal da SIASTE para as Comunicações Sociais. Dom Jesus Terço Blanco assegura que a nível da Diocese de Luena já estão criadas as condições básicas, faltando apenas a autorização legal. Estamos ultimando alguns detalhes que nos permitiriam trabalhar. E a nível de recursos humanos, temos já alguma coisa suficiente para poder dar o pontapé inicial a este projeto. Eu postei até de propósito isto porque eu tenho certeza que a nossa diocese não é que tem melhores condições nem possibilidades. Há outras dioceses que com certeza têm. O que nos falta neste momento é cumprir com todos os requisitos legais, digamos, com que efetivamente nós recebamos, para que nós possamos receber, digamos, a autorização para a missão legalmente, claro. Bispo da Diocese de Luena e Presidente da Comissão Episcopal da SIASTE para as Comunicações Sociais, Dom Jesus Terço Blanco. Vamos continuar por África. Vamos agora ao encontro de uma jovem de sorriso contagioso que dá pelo nome de Kolum Taravali. Ela vive na Serra Leoa, país que atravessou tempos muito duros, especialmente entre os anos de 1991 e 2002, de tal forma que ainda hoje há pessoas que se comovem até às lágrimas quando recordam as atrocidades cometidas durante essa guerra civil. Depois da violência, haverá melhor antídoto do que o sorriso humilde e sincero de uma irmã? Na Serra Leoa, as missionárias clarissas do Santíssimo Sacramento estão a fazer uma verdadeira revolução. E a irmã Kolum Taravali é uma delas. Esta é, em síntese, a história da semana que nos vai ser contada já de seguida pela Pilar Rocha. Nos longos 11 anos em que a Serra Leoa mergulhou numa das mais violentas guerras que o continente africano já conheceu, ninguém esteve a salvo. Ninguém. Nem idosos ou mulheres. Nem crianças. Ainda hoje esses anos malditos ecoam nas conversas e nas memórias e sobressaltam. Ainda hoje essas ameaças assustam como fantasmas que teimam em não desaparecer. Braços longos ou curtos? Perguntavam os rebeldes quando irrompiam nas aldeias. Braços longos ou curtos? Imagine-se o terror daquelas pessoas naqueles instantes em que as katanas estavam já erguidas, prestes a cumprir a sentença. Dezenas de milhares de pessoas morreram durante esses anos de violência. Mais de 2 milhões foram obrigados a fugir de suas casas. Além dos massacres e das amputações, nessa guerra registou-se um uso massivo de crianças-soldado. Muitas dessas crianças, desses meninos, foram obrigados a pegarem armas. Outros foram deslocados para as zonas de diamantes, onde, como verdadeiros escravos, tiveram de esgravatar a terra em busca de diamantes, das riquezas que serviam para financiar grupos armados, para a compra de mais armas, de mais munições. Diamantes de sangue, portanto, como ficaram conhecidos. As raparigas não tiveram melhor sorte. Muito antes de os homens armados terem espalhado a violência sexual como arma na guerra civil na Serra Leoa, muito antes disso, já as raparigas eram violentadas, num país que entendia que as meninas não podiam ir para a escola. Mal nasciam, estavam já desclassificadas, apenas porque eram meninas. A guerra não só não alterou esta realidade, como a sublinhou ainda mais. A irmã Kolum Taravali ainda é jovem, o seu sorriso luminoso contagia todos os que estão à sua volta. Quando era ainda criança, a aldeia onde vivia foi visitada por um grupo de missionárias, as Clarissas do Santíssimo Sacramento. A irmã Kolum foi uma dessas irmãs. Começou aí, nesse improvável encontro, uma vida nova para Kolum Taravali. Gosto da missão das irmãs. Elas sacrificam-se por muitas pessoas, trabalham nas escolas, com crianças e doentes. Numa sociedade onde a mulher tem sido tão desprezada, aquelas religiosas impõem respeito. E não foi difícil que Kolum fosse adotada como mais uma irmã Clarissa. Entre sorrisos, a irmã reconhece que nem sempre é fácil esta nova vida, mas não se arrepende de nada. Às vezes estamos apenas em frente ao Santíssimo Sacramento, a olhar para ele e sentamo-nos quando estamos cansadas. Mas acabei por gostar de fazer adoração. E hoje sinto-me abençoada, sim, por Deus me ter chamado a ser irmã. Não me arrependo nada. A vida de Kolum Taravali mudou quando as irmãs Clarissas visitaram a sua aldeia.
Bastaria o seu caso, a sua história, para justificar todo o esforço, todas as caminhadas de aldeia em aldeia, todas as vezes que as irmãs bateram às portas, todas as vezes que foram recebidas com sorrisos ou escorraçadas com desdém. Na Serra Leoa trabalhamos com as raparigas e mulheres, explica a irmã Colum. Ao todo já são 3.000 raparigas em todas as escolas. Nessas escolas, estas raparigas resgatadas ao infortúnio aprendem jardinagem, costura, cosmética e informática. Também aprendem a cozinhar. O resultado não podia ser mais promissor. As vocações estão a aumentar na nossa congregação. Num país marcado pela guerra, estas irmãs estão a lançar sementes para um tempo novo. Na Serra Leoa, as irmãs Clarissas estão a fazer, com o apoio da Fundação AIS, uma verdadeira revolução. A irmã Colum Tarawi é uma delas. Estivemos na Serra Leoa, onde conhecemos a irmã Colum Tarawali, e antes disso ouvimos a reportagem de Isidro Chiteculo, em Angola, a propósito da boa notícia do alargamento das emissões da Rádio Eclésia a todo o país. A milhares de quilómetros de distância de tudo isto, mas seguramente, a par de também tudo o que se passa nestes países africanos, o Papa esteve de visita a 2 países do continente americano, o Chile e o Peru. Na semana passada vimos aqui o testemunho de um habitante da Amazónia, as preocupações do povo Wajapi com a terra, com a sobrevivência do próprio planeta. Hoje vamos centrar a nossa atenção no Chile, mantendo esse fio condutor que temos vindo a seguir ao longo deste programa, a perseguição aos cristãos. Para muitos será uma surpresa falar sem perseguição aos cristãos na América do Sul, mas infelizmente é já uma crua realidade. Como nos vai contar já de seguida a Magdalena Lira, que é a responsável da comunicação da AIS no Chile, um dos lugares que o Santo Padre visitou foi a cidade de Temuco, a capital da região da Araucania. Nos últimos tempos, esta zona foi alvo de ações muito violentas, tendo sido incendiadas mais de 2 dezenas de igrejas ou capelas só nos últimos 2 anos. Uma zona que no último tempo ha sido víctima de hechos muito violentos. En casi 2 años han quemado más de 20 capillas católicas y templos evangélicos de manera violenta. ¿Qué es lo que sucede en esta zona? Hay un grupo minoritario de mapuche que por distintos factores políticos, de reivindicaciones históricas, también factores religiosos, han tomado las armas y están atacando distintos lugares como los lugares de culto y también fábricas o casas particulares. Como fundación hemos seguido muy atentamente lo que está ocurriendo en la zona y estamos muy preocupados de eso. Y vemos también cómo la Iglesia de la región de la Araucanía hace esfuerzos gigantescos por lograr la paz, el diálogo y el encuentro entre las distintas partes en conflicto. Nuestro director nacional de Ayuda a la Iglesia que Sufre en Chile ha visitado la zona en reiteradas ocasiones y nuestro compromiso como fundación es apoyar los esfuerzos que está haciendo el gobierno para reconstruir las capillas que han sido quemadas. El gobierno dijo que va a reconstruir estos templos que han sido incendiados. Están esperando el momento propicio para hacerlo, el momento propicio en que haya seguridad para construir y que haya un clima que permita hacerlo. Como fundación estamos atentos a todas estas iniciativas y nuestro compromiso ha sido, es y será apoyar todos los esfuerzos que se hagan para la reconstrucción de estas capillas y también para reconstruir el clima de diálogo y de paz que siempre ha existido en esa región y que lamentablemente se ha vulnerado en estos últimos años. Como disse no arranque do programa, hoje vamos estar muito centrados na Síria. Na Síria, a guerra parece não ter fim. Nós começámos o programa de hoje, aliás, com uma notícia, com a história do ataque de morteiros em Damasco, na semana passada, que ia causando a morte de Dom Samir Nassar. Ele escapou por pouco. E algumas cidades da Síria estão mesmo muito afetadas ainda pela guerra, mais até talvez do que Damasco. Alepo, por exemplo, foi já considerada como a cidade mártir. Tal é o grau de destruição que se registrou em alguns dos seus bairros. Alepo é, por tudo isso, uma cidade símbolo da desgraça que atingiu este país. E Alepo vai estar agora no centro da segunda parte da grande reportagem que o jornalista da SIC, o Henrique Zimmermann, fez sobre a realidade atual dos cristãos no Médio Oriente, sobre a existência ameaçada dos cristãos no Médio Oriente.
Esta reportagem da SIC vai acompanhar-nos por aqui ao longo das próximas semanas. Hoje vamos recordar a história do padre Pedro Rodrigues, que foi incumbido de uma missão muito especial: levar uma imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima desde Beirute até Alepo, que já foi considerada como a cidade mais perigosa do mundo. O Médio Oriente está a viver uma enorme tempestade de areia que começou em 2011 com a tão comentada Primavera Árabe e que continua sem que se aviste um final. Trata-se de uma tempestade nacional a nível político, social e económico que se construiu e desenvolveu e que surpreendeu a todos com a sua violenta e assombrosa erupção. Quando a Primavera Árabe assomou, havia grande esperança que surgissem novas democracias e se consolidasse um maior respeito pelos direitos humanos. Mas o resultado foi a desgregação de vários países do Médio Oriente, como a Síria, Iraque, Iémen e Líbia, e guerras com centenas de milhares de mortos e muitos feridos, e as maiores mudanças demográficas desde a Segunda Guerra Mundial. Milhões de pessoas foram evacuadas de suas casas e surgiu uma onda de imigração desde o Médio Oriente, criando instabilidade e medo na região e, deste modo, um goteio permanente na Europa de refugiados. Dizem que é a maior crise do Islão desde a época do profeta Maomé no século VII. Grupos extremistas como o Estado Islâmico conquistaram regiões inteiras no Médio Oriente, perseguindo várias minorias, tais como a cristã e a yazidi. Começaram a apoiar ativistas para que cometessem ataques terroristas na Europa com todos os meios que tivessem à disposição. Uma faca, um veículo, qualquer coisa. O objetivo é eliminar os kafirs, ou infiéis. No início do século XX, os cristãos eram 20% da população do Médio Oriente. Hoje em dia são menos da metade, devido às vagas de imigração e às fugas de milhões para a América Latina e para os Estados Unidos. A Síria é talvez um dos lugares mais perigosos do planeta. Desde o início da Guerra Civil, em 2011, mais de 500 mil pessoas foram mortas e milhões foram feridas. Dezenas de países e milícias participam nesta guerra total. Pedro Rodrigues, um padre católico português de 42 anos, que vive na Catedral Saint Saviour, em Jerusalém, recebeu recentemente uma oferta pouco habitual e perigosa que não pôde recusar. Quando visitou a cidade santa de Fátima no passado mês de maio, o responsável do seu convento pediu-lhe uma delicada missão. Que levasse uma enorme caixa com uma estátua da Virgem de Fátima a Alepo, na Síria, provavelmente o lugar mais perigoso do mundo. Antes de partir, gravou aos pais uma mensagem de despedida que deveria ser entregue só no caso de perder a vida. E eu senti que, através desta ida lá, que ajudou um pouco, não pela minha presença, mas por aquilo que eu transportava comigo, foi uma certa esperança para aquelas pessoas, a sentir que não estão sós, a sentir que a própria Maria, que em Fátima trouxe uma mensagem de paz, que também queria levar uma esperança para aquela população. E isso fez-me sentir bem, fez-me sentir com forças e com coragem de estar ali. E é indiferente voltar, é impossível voltar indiferente da Síria. A finalidade da visita era dar apoio a centenas de milhares de cristãos sírios que desde 2014 têm sido assassinados pelos militantes do Daesh. O sítio por onde nós passamos vê-se muito controle. Nós não conseguimos fazer um caminho reto, tivemos que fazer um caminho enorme até chegar ali, mas se nós considerarmos os sinais da destruição, sim, não vimos sinais físicos como bandeiras, como pessoas pertencentes ao Estado Islâmico, porque é feito todo um corredor por onde os carros podem passar por estradas que estão sob o domínio das forças governamentais. Todo o resto do território está minado não só do ISIS, mas de toda uma série de grupos terroristas. O padre Pedro viajou de táxi desde Beirute, no Líbano, até Alepo, na Síria. 12 horas de viagem. Levou com ele a estátua da Virgem de Fátima, atravessando dezenas de checkpoints.
e sendo testemunha de uma total destruição durante centenas de quilómetros. Durante o caminho, conheceu um casal cristão de Alepo que fugiu para Beirute há 6 anos devido às perseguições do Estado Islâmico. E agora, finalmente, tiveram a oportunidade de regressar a casa com o padre português. Pouco antes da visita a Alepo, o Daesh pôs uma bomba na igreja principal, num dia em que o templo estava repleto de crentes. Quando lhe disseram que existia a possibilidade de levar a Virgem de Fátima a Alepo e a Damasco, duvidou em algum momento? Bem, todo o projeto para mim foi de um êxtase enorme. Eu, assim que soube dessa possibilidade, eu disse logo, eu quero estar. Eu quero estar presente porque sou português nesta terra, tinha promovido a vinda da imagem para aqui e por isso mesmo eu senti um desejo de poder estar. Durante muito tempo eu pensei, bem, se morro, morro. Era mesmo este o meu sentimento, se morrer, se tiver que morrer, morro. Inclusive, antes de ir embora, eu escrevi uma carta para deixar aos meus pais, caso acontecesse alguma coisa, para eles não viverem o drama da partida de um filho, mas para verem disso um desejo muito grande meu. Não só escrita, mas também gravada, tinha deixado uma mensagem gravada. Durante a Guerra Civil da Síria e com a guerra com o Estado Islâmico, centenas de milhares de cristãos foram forçados a abandonar as suas casas e o país onde os seus antepassados viveram durante quase 2 milénios. Entra-se numa destruição total. Numa destruição total em que não há casa que esteja intacta. Inclusive, quanto mais perto da citadela, mais destruição existe. É mesmo uma cidade fantasma. Viajou de regresso de Damasco a Beirute com a estátua da Virgem intacta. Para sempre recordará os escombros e a destruição de dezenas de igrejas e as histórias sobre os padres que foram capturados e torturados. Um dos principais objetivos do Daesh é erradicar a presença de minorias, aquelas que não aceitam uma conversão ao islamismo. Depois do seu regresso desde Damasco a Jerusalém, imediatamente destruiu a carta e o vídeo para os pais e prometeu que, se fosse necessário, tornaria a visitar as comunidades cristãs com quem colaboraria na reconstrução e apoio psicológico dos seus membros. É uma comunidade muito traumatizada, a comunidade cristã. É uma comunidade que precisa de ser reconstruída. Mais do que é importante reconstruir o país, as casas, mas o que vai levar mais tempo a reconstruir são as pessoas. Foi o Henrique Zimmermann e a segunda parte da grande reportagem sobre a existência ameaçada dos cristãos no Médio Oriente. Ele falou-nos de Alepo, da Síria, e na Síria, mais precisamente no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, vive uma jovem religiosa portuguesa, a irmã Miri, que nos tem oferecido, semana após semana, relatos únicos da vida na região, da guerra e da sobrevivência destas populações. Hoje, a irmã Miri vai falar-nos de uma reportagem da televisão estatal síria ao mosteiro onde vive. Os jornalistas estiveram por lá durante algum tempo e a reportagem foi emitida no dia 23 de dezembro, à noite, e na manhã do dia 24. E como ela nos vai contar já de seguida, foi um sucesso. Telefonemas, mensagens, foram muitas pessoas, as pessoas que viram e que fizeram questão de dizer que gostaram do que viram. E as irmãs tornaram-se famosas, pelo menos durante aqueles 2 dias. Este ano houve qualquer coisa de muito especial que se passou antes do Natal. Foi uma equipa da televisão síria que veio cá ao mosteiro para gravar uma reportagem e depois passaram nas vésperas do Natal, no dia 23, às 8 da noite, na altura da grande audiência, e também na manhã do 24 de dezembro.
Nós não vimos a reportagem, mas houve os ecos dos lados dos amigos. No mesmo dia em que estavam a passar a reportagem, houve o coach muçulmano dos cursos que têm tido lugar no mosteiro, como já vos falei, que começou a enviar mensagens: estou muito orgulhoso de vós, toda a minha família está a ver, está tão bonito, e começou a fotografar a televisão e a enviar as mensagens, as fotografias. Nessa mesma altura estava a chegar a nossa madre ao mosteiro, já há muito tempo que não vinha, não tinha podido vir. Depois, olha, estão a ver o que é que está a passar hoje, estão a passar-nos na televisão. Oh, o que é que estão a fazer de nós? Estão a ver o que é que o Senhor está a fazer de nós? E depois, como nos dias que seguiram, os telefonemas: oh, nós vimos na televisão, não eras tu que estavas na televisão no outro dia? Oh, agora viraram-se, vocês são estrelas agora na Síria. Vimos-te a ti, assim, assado, não sei o quê. Isto para dizer que tudo o que dizem da Síria, nem todos os canais, agora na Europa, não se pode dizer que passam assim na televisão testemunhos de religiosos na televisão estatal. E é isso que se está a passar na Síria, que é um país muçulmano. Este ano foi assim, passaram num dos canais mais vistos uma reportagem sobre o nosso mosteiro. E não cortaram os testemunhos da fé dados pelos que foram entrevistados, ao contrário, passaram-nos inteiramente. É claro que isto deve ter sido um eco da visita do primeiro-ministro, um pouco tempo antes, mas não deixa de ser de notar. Foi uma mira em mais um apontamento da vida cotidiana no mosteiro de Kara, na Síria, onde ela vive. Apoiar irmãs como a irmã Miri ou a irmã Eni de Mergian, de que falámos no arranque do programa e cujo convento foi alvo de um ataque de morteiro na semana passada, precisamente na capital da Síria. Apoiar irmãs, dizia, ou sacerdotes, ou seminaristas, tudo isso faz parte do trabalho da missão da AIS. Uma missão, Catarina, e aproveito para estar ela ainda está em linha connosco, uma missão só possível graças à generosidade dos benfeitores e amigos da instituição. Precisamente, Paulo, por vezes as pessoas poderão não ter bem a noção da amplitude, da dimensão desta aventura de amor que dá pelo nome da Fundação AIS. Provavelmente muitos dos nossos ouvintes não saberão que 1 em cada 11 seminaristas em todo o mundo é apoiado diretamente pela Fundação AIS. No ano passado, por exemplo, cerca de 30 mil catequistas foram ajudadas na sua missão pela AIS. 1 em cada 67 irmãs é também apoiada diretamente pela Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, e isto representa qualquer coisa como 11 mil religiosos em todo o mundo que subsistem e estudam graças à generosidade dos nossos benfeitores. Há mais de 5 mil projetos que conhecem a luz do dia graças à nossa ajuda, graças à sua ajuda. Ao longo deste programa ficámos a conhecer histórias de cristãos que vivem enormes dificuldades. Ficámos a saber, uma vez mais, que há uma clara intenção de genocídio da comunidade cristã em muitos países e é preciso agir, Paulo. Temos de fazer alguma coisa por todos eles. Podemos ajudar na alimentação, na criação de bolsas de emprego, na formação escolar, na reconstrução das casas das igrejas no Iraque, por exemplo, e podemos e devemos ajudar estes nossos irmãos com as nossas orações. E por isso, Paulo, lance mais uma vez daqui este grande apelo para que os nossos ouvintes nos ajudem nesta gigantesca missão de amor. Obrigado, Catarina, e aproveito para me despedir. Resto uma boa reunião aí na Alemanha e até para a semana. Adeus, Paulo, e até para a semana, se Deus quiser. O nosso programa caminha para o fim, mas temos ainda de ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para ficarmos a saber as novidades da próxima edição desta revista, que já está a ser preparada. Para já, vamos então até Roma, até ao Vaticano, uma vez mais ao encontro do Papa Francisco. Melhor, vamos ao encontro dos tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet.
Foram os tweets do Papa Francisco, pretexto ideal para fazermos então uma ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá! Em primeiro lugar, gostaria de relembrar-vos de que já está nas bancas a edição de janeiro da revista O Meu Papa. E esta edição é muito especial, pois nela contamos ao pormenor como é que o Papa Francisco viveu o Natal, como é que celebrou o seu aniversário e como é que começou o seu ano de 2018. Nesta edição, explicamos também aos nossos leitores porque é que o Papa Francisco nos pede tantas vezes que rezemos por ele. E mostramos como é possível estar unidos em oração ao Santo Padre ao longo de todo o ano de 2018. Mas, como é óbvio, entretanto começámos já a preparar a edição de fevereiro. Nessa edição vamos ter uma reportagem detalhadíssima sobre esta viagem que o Papa Francisco acaba de fazer ao Chile e ao Peru e que foi uma viagem tão especial e tão intensa. Mas não é só. Vamos também explicar aos nossos leitores o que é que acontece no Vaticano quando o Papa Francisco não está lá. Curiosos? Na próxima semana revelo-vos então mais pormenores sobre esta nova edição. Obrigado, Clara. Foi a diretora da revista O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, no vídeo do mês. Desta vez, a mensagem que o Santo Padre nos endereçou é sobre a Igreja minoritária na Ásia, os seus desafios e os seus problemas. No variado mundo cultural de Asia, a Iglesia afronta muitos riesgos. Y su tarea resulta aún más difícil por el hecho de que constituye una minoría. Estos riesgos, estos retos, son compartidos con otras tradiciones religiosas, minoritarias, a las que nos une un deseo de sabiduría, verdad y santidad. Cuando pensamos en los que son perseguidos por su religión, vamos más allá de las distinciones de rito o de confesión. Nos ponemos del lado de los hombres y mujeres que luchan por no renunciar a su identidad religiosa. Pidamos por todos ellos, para que en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad. E assim, com este alerta do Papa Francisco para a Igreja da Ásia, onde é claramente minoritária, mas cheia de vitalidade, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo, se Deus quiser.